os músculos extraoculares, a função dos músculos extraoculares. Quando nós falamos de músculo extraoculares, nós estamos falando dos músculos responsáveis por movimento. A ação primária do músculo é o efeito principal que ela tem na rotação ocular. Efeitos menores são chamados de ações secundárias e terciárias. A ação exata do músculo depende da direção do olho no espaço. Por exemplo, o músculo reto lateral, a ação primária dele é de abdução. Ou seja, o reto lateral vai puxar o músculo, o olho, para olhar na parte temporal. A ação secundária dele não tem. O reto medial, ação de adução, ele vai puxar para o nasal. Ação secundária não tem. O reto superior, ele vai fazer elevação. A secundária, ele vai trabalhar junto com a adução, olhando para o nasal, e a intorsão, olhando no sentido, girando o olho para dentro. O reto inferior, ele trabalha na depressão, ou seja, para baixo. Na ação secundária, ele trabalha com adução e extorsão, movimento do olho para fora. Tá? O oblíquo superior trabalha na depressão, auxiliando o reto inferior para olhar para baixo, e trabalha na intorsão e na abdução de forma secundária. E o oblíquo inferior trabalha na elevação do músculo oculomotor. Então, aqui, para a gente não ficar tão confuso, para não ficar tão com muita informação de uma vez, o importante é separar que o músculo vai fazer movimentos, e esses movimentos, da mesma forma que existe um movimento, vou chamar de protagonista e antagonista. Então, sempre que existir um movimento para olhar, por exemplo, para o lado, olhar para a direita, um músculo vai estar agindo para olhar para a direita, que é o protagonista, e o antagonista vai agir no movimento contrário. O antagonista faz o movimento contrário. Por isso que é importante observar que os músculos trabalham sempre juntos. Os músculos trabalham sempre fazendo a correção de acordo com a sua função fisiológica, tá? Nesse caso aqui, nós podemos observar principalmente a ação primária e a ação secundária. Então, reto lateral vai fazer um movimento primário, medial, superior, inferior, tem um movimento primário, do mesmo jeito que tem uma ação secundária. O reto lateral e o medial não existe secundária, porém auxiliam no antagonismo quando estão fazendo um movimento lateral ou medial, de abdução ou adução. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre movimentos, vai ficar bem mais claro isso, mas o importante aqui é entender que existe o músculo, e o músculo tem uma função primária e uma função secundária. Foi o que eu acabei de falar, antagonista e sinergista. Os músculos sinérgicos e os músculos antagonistas. Essa é a lei de Sherrington, conhecida como a lei de Sherrington. Todo estímulo nervoso de excitação para o músculo, todo estímulo nervoso de excitação para o músculo é acompanhado de uma inibição proporcional e simultânea do seu antagonista. Músculo sinergista tem a mesma função, músculo antagonista tem funções opostas. Então aqui, disso aqui, tirando assim, pensando no movimento de olhar para a direita, somente com o olho direito, nós vamos ter função específica de dois músculos. Nós vamos ter a ação de dois músculos. O músculo reto medial e o reto lateral. Então, nós temos o olho direito olhando para a direita, nós temos a ação do reto medial e do reto lateral. Se vocês observarem, os dois músculos, eles vão receber o mesmo estímulo. Porém, um vai ser sinergista
vai fazer o movimento e outro vai receber o movimento. Esse vai ser o antagonista. Se vocês observarem, nós temos sinergia no reto medial, ou seja, o reto medial é o que está fazendo o movimento, tanto que você sente, se você fizer o movimento, se você olhar para a direita, você vai sentir mais um músculo oculomotor. Já o reto lateral, você vai sentir menos por conta dele ser o quê? Ele ser o antagonista. Então, você vai sentir que ele vai sofrer, nesse caso específico, ele vai sofrer uma contração. Já o reto medial, ele vai sentir uma flexão. Um vai flexionar e o outro vai contrair. Aquele que flexiona, aquele que empurra, aquele que altera o movimento, é aquele que vai fazer a sinergia. Só que ambos, olha, os dois músculos vão receber o mesmo estímulo. Tá dizendo aqui que é proporcional, o tanto de estímulo que um recebe é proporcional ao tanto de excitação que o outro vai receber. Então, o estímulo nervoso de um é igual ao estímulo nervoso de outro. Porém, o efeito, o movimento de cada um é diferente. Isso é importantíssimo porque nós precisamos observar, nós olhamos para o lado direito. A brincadeira foi olhar para o lado direito. Mas todas as posições precisam o quê? Desse alinhamento e precisam dessa função dos músculos oculomotores. Então, quando nós falamos de função do músculo oculomotor, todas as posições do olhar precisam passar por essas funções dos músculos oculomotores. Isso é uma lei, tá? Isso é uma lei dentro da anatomia, dentro da fisiologia, de sinergia e antagonismo. Importante? Sim, se torna importante porque ela é importante pelo fato e como nós vimos na imagem anterior, pelo fato da imagem anterior. Deixa eu voltar essa imagem aqui. Aqui. Olha, nós temos um músculo oculomotor agindo, nesse caso, esse músculo está agindo e esse músculo está, no caso, ele está fazendo flexão e esse músculo está contraindo. Deixa eu pôr flexão e contração. Porque o efeito que está acontecendo aqui, esse músculo está sendo puxado para cima por conta da flexão desse músculo aqui, que nós podemos falar do oblíquo superior e podemos falar do reto inferior. Então, esses dois músculos estão fazendo efeito de puxar o globo ocular. Isso nós podemos observar, olha, em todas as posições do olhar dessa pessoa. Ó, podemos observar aqui o estímulo, nesse canto, o estímulo já é semelhante, o alinhamento já é semelhante. Porém, mesmo assim, nós observamos uma alteração do sistema visual. Talvez essa pessoa não enxergue desse olho esquerdo, mas isso aí não é com a gente. Isso aí quem vai analisar é o oftalmo. Ou então o optometrista fazendo o fundo de olho ali. Mas nesse caso específico, pensando em músculo, nós temos o sinergista e o antagonista. Aqui está acontecendo a sinergia e aqui está acontecendo o antagonismo. Aqui está acontecendo a sinergia e aqui está acontecendo o antagonismo. Nesse olho aqui, olha, no olho bom, vamos dizer, nesse alinhamento, ambos estão fazendo ambos estão recebendo o mesmo estímulo, tá? Nesse caso, está tendo antagonismo e sinergia dos dois músculos oculomotores, por isso que eles estão posicionados, estão alinhados paralelos. Aqui já não. Nesse desenho, nós já temos sinergia do reto lateral e aqui nós temos antagonismo do reto medial. Olha, esse músculo está empurrando e esse músculo está recebendo. Tá? Então, nós temos aqui sinergia e antagonismo. Tá? Então, qualquer posição do globo ocular, nós conseguimos observar essa sinergia e esse antagonismo